Só me dá um ok aí quando... Beleza. Então, simbora, meu povo. Mais uma quinta-feira aí de estudo. Hoje não vai ser sextou, é quintou, né? Vamos correr atrás aí dessa permissão para dirigir e se livrar dela uma vez por todas, né? Muito bem. Então, ó, como falei no começo, hoje nós vamos falar sobre infrações, tá? Pessoal, tudo que eu pedi para vocês anotarem, anota. Tudo que eu pedi para anotar, anota. O que vai cair na prova de vocês. É claro que não vai cair exatamente da mesma forma como eu falo. O Detran sempre vai mudar, colocar uma palavrinha, outra, mas que tenha o mesmo significado. Que tenha o mesmo significado, tá? Uma coisa eu falo para vocês. O Detran tem dificultado as provas, tá? O Detran tem dificultado as provas. Então, vamos pegar firme, vamos estudar, porque não tem sido fácil, não. Não tem sido fácil, tá? A Adriana está colocando aí, não estou vendo você. Não estou você te vendo. Deve ser que não está me vendo. Mas, enfim. Então, vamos lá. Infrações. Então, ó, penalidades. Vamos lá, ó, penalidade. A primeira penalidade que nós vamos estar falando aqui, pessoal, é a multa. Primeira penalidade que nós iremos falar é multa. A multa, pessoal, é uma penalidade imposta ao condutor ou ao proprietário? Me responde aí. Pode colocar no chat. A multa, ela é uma penalidade imposta ao condutor ou ao proprietário? A Kelma falou que é ao condutor. A Nalva já falou que é do proprietário. A Adriana falou que é do condutor. Cleidiane falou que é do condutor. Na verdade, vai depender da situação. Exatamente. Vai depender da situação. É a situação que vai comprometer aí ou o condutor ou o proprietário. Agora, aquela história de dizer assim, a pontuação vai para fulano e os pontos vai para Beltrano. Isso não existe, tá? Isso da penalidade, quem levar a multa, automaticamente vai levar os pontos, a não ser que ele entre em advertência por escrito, que nós vamos estar falando mais na frente, tá? Então, ó, vamos descobrir agora quando a multa é do condutor e quando a multa é do proprietário. Então, veja bem, o carro é da Antônia e eu peguei o carro dela emprestado. Eu peguei o carro dela emprestado. O carro está no nome dela. Eu, Paula, na direção, fui parada na Blitz. Eu fui parada na Blitz. E quando eu fui parada na Blitz, o agente de trânsito ali, ele me pediu a documentação do condutor e me pediu o documento do carro. Então, ó, documento do condutor e documento do carro. E o que eu fiz? Tá aqui, ó. Toma. Documento do carro, documento do condutor. Ok. Só que ele não parou por aí. Ele me pediu o equipamento obrigatório chamado triângulo de segurança. E o triângulo do carro da Antônia, ela havia emprestado para o filho dela. Ou seja, quen.
Não tinha triângulo no carro. A multa é da Paula ou é da Antônia? A multa é da Paula ou da Antônia? O carro é de quem? Da Antônia. O carro é da Antônia. Então, a multa vai ser de quem? Quem falou da Antônia, errou. A multa é da Paula. Por que que a multa é da Paula? Porque é a Paula que pegou o carro emprestado. Era a Paula que estava na direção. Eu não falei para vocês que eu fui parada na Blitz, me pediram documentação do carro e do condutor e me pediram o triângulo de segurança, o equipamento de segurança. Transitar com um veículo com equipamento obrigatório inoperante ou ausente é infração grave. 7 pontos na carteira. Nesse caso, é uma retenção do veículo até que eu ligue para a Antônia e falo, Antônia, fui parada na Blitz, mulher, e não tinha o triângulo do carro. E agora? Aí ela, Paula, eu emprestei para o meu filho. Muito bem. Agora vem me socorrer aqui. Aí ela liga para o filho dela e o filho dela corre e traz o triângulo. Só que aí ele tem que usar a sabedoria, né, gente? Se ele chegar lá na Blitz dirigindo, tira o triângulo de dentro do carro, o agente de trânsito vai falar o quê? Cadê o seu, cidadão? É porque eu vim aqui socorrer. O senhor vai transitar com carro sem equipamento obrigatório? Tá vendo? Então, cuidado. Nesse caso que eu citei para vocês, eu estava na direção. Eu peguei o carro emprestado. Antônia não tem nada a ver com a situação. Ah, mas o carro dela não tem nada a ver. Quem estava dirigindo era eu. E se a Antônia tivesse ao meu lado? Fazer igual o professor Fábio, ela era minha copiloto. Ia trazer alguma mudança aí na aplicação da penalidade, da multa? Não, não iria trazer mudança nenhuma. Até porque a Antônia não ia olhar para o agente de trânsito e falar: o carro é meu. Para quê? Não tinha nem necessidade de fazer isso daí. O agente de trânsito vai olhar para a cara dela e falar: não perguntei de quem era o carro, senhora. Tá vendo? Então, ó, quando eu assumo a direção do carro e sou parada na Blitz, autuada, a multa é minha, porque eu assumi a direção do carro. É diferente nessa situação, olha só. Josivaldo, ele me empresta o carro dele e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E eu estou com um pouquinho de pressa. Eu acelero com gosto. E eu passo em uma sinalização semafórica com radar. Estava fechado. E eu passei. Chega, acendeu aquela luzinha assim, ó, quando eu passei. A multa vai chegar? Claro. Eu fui parada? Não. Não fui parada. Ninguém me pediu documento. Ninguém perguntou se eu era habilitada, nem pegou o documento do carro. Então, nesse caso, que eu não fui parada, a multa é do proprietário. Então, a multa, olha, o Josivaldo já está sendo responsável, é minha, ó o que ele está fazendo, ó, é minha. Só que, como ele não é bobo, e eu também não sou desonesta, o que eu vou fazer? Josivaldo, peguei seu carro emprestado, passei no semáforo fechado, a notificação vai chegar, mas ela é minha, eu pago. Aí ele vai falar o quê? Muito bem, é você que vai pagar mesmo, você que cometeu. Não é isso, Josivaldo? Tá vendo? Cometeu, pague. Assuma o seu erro. Tá? Assuma o seu erro. Então, ó, nesse caso, é do proprietário.
É por isso que eu falei que no comecinho da aula que a multa vai depender da situação. Tem vez que o responsável é o condutor e tem vez que o responsável é o proprietário. Vai depender da infração, tá? Vai depender da infração. Muito bem, isso mesmo. Deu para entender essa parte aí? Deu? Dúvida? Alguém tem alguma pergunta relacionada a isso? Não? Tranquilo? Beleza, então. Muito bem. Então, ó, multa paga até a data do vencimento. Você ganha o desconto de 20%. Se o desconto é de 20%, você irá pagar, então, 80%. 20 é o desconto. Se 20 é o desconto, você paga 80% do valor da multa. Pessoal, presta atenção aqui numa coisa, ó. Quando a multa some do sistema? Quando a multa some do sistema? Quando? Quando o motorista ou o condutor ou o proprietário paga ela? É isso? Isso. Só que não é só isso. Precisa de que mais? Muito bem, Kelma. Precisa de 1 ano. Tem que ter 1 ano, tá? Não é aquela história, não, ó. O pessoal fala assim, ó. Ano novo, vida nova e multa velha. Não é multa nova, é multa velha. Tem uns que acham, virou o ano, agora é primeiro, eu posso cometer vários erros, porque o que eu cometi em 2022 ficou lá. Não fica, não. Nós vamos ver daqui a pouquinho qual é o limite de pontos, tá? E limite de pontos está caindo a rodo nas avaliações. Tem que prestar muito cuidado, muita atenção, senão acaba errando. Então, ó, a multa só some do sistema quando completar 1 ano, e se ela tiver, paga. Aí meu primo me liga esses dias, Paula, eu cometi uma multa tal, no dia tal. Eu estou olhando aqui no sistema, ela ainda consta lá. Aí eu, você pagou? Não. Vai continuar. Então, vai continuar. Só sai quando você paga ela, tá? Paga ela. Exatamente, só quando paga ela, tá? Muito bem. Advertência por escrito. Advertência por escrito. É uma segunda penalidade. Advertência por escrito é a nossa segunda penalidade. A primeira foi multa. A segunda é a advertência por escrito. Essa advertência por escrito, pessoal, é uma chance, é um bônus que o Detran dá para aqueles condutores que, no período de 12 meses ou 1 ano, não cometeu infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Josivaldo, ele passou no exame prático no dia 13 de janeiro. Ele fez a primeira banca de 2022 e passou. Agora, no dia 7/7, ou seja, hoje, ele foi parado numa blitz. Por que ele foi parado numa blitz? Porque ele estava usando fone no ouvido. Quando ele parou na blitz, ele entregou a documentação dele, inclusive a documentação do carro. E parabéns, Josivaldo, estava em dia, sua permissão e o documento do carro.
Só que ele está usando fone, igual ele está usando aí agora, ó. Claro que ele não vai fazer isso na direção, né, Josivaldo? Isso daí é só um exemplo, né? E usar fone no ouvido, qual é o tipo de infração? Muito bem, média, média. É a primeira multa média e, na verdade, é a primeira multa que ele comete no ano de 2022. Ei, ele está na permissão, não tá? Lembra que eu falei que ele fez o exame prático no dia 13 de janeiro? Ele pode cometer essa multa? Ele pode ou ele, na permissão, perdeu? Ele pode. Essa ele pode. Ele não perde a permissão dele. Só que, na verdade, devido a ele não ter cometido nenhuma infração de trânsito ainda, ele não vai precisar pagar o valor da multa e nem ganhar a pontuação, que são 4 pontos. Lembra do bônus que eu falei que ele iria ganhar? Então, se você é um motorista, digamos que exemplar, e não ganha infração, quando você comete a primeira e é média, ela deverá ser substituída por advertência por escrito. Ou seja, não precisa pagar e não precisa se preocupar com a pontuação. Só que detalhe, só serve para infração leve ou média. Ah, professora, mas a senhora falou grave, gravíssima? Isso. Eu falei que quem cometer infração grave ou gravíssima já não ganha a advertência por escrito. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Então, ó, reformulando, a advertência por escrito, ela só é válida para quantos tipos de infrações? 2. Muito bem. Quais são? Bora. Cadê? Quais são os 2 tipos? Bora, povo! Isso, leve e média. Ou média e leve, do jeito que você quiser. Isso mesmo. Se cometeu uma grave ou uma gravíssima, perdeu a oportunidade? Perdeu a oportunidade. Vai ter que desembolsar agora. Vai ter que desembolsar, tá? Então, lembra, a advertência por escrito é um bônus que o Detran dá para aqueles condutores que ainda não cometeram infração grave, gravíssima, no período de 1 ano ou 12 meses, tá? Ou 12 meses. Muito bem. Agora nós vamos para a suspensão do direito de dirigir. Nossa terceira penalidade. Suspensão do direito de dirigir. Hoje, qual é a totalidade de pontos anual que um condutor poderá ter para não ganhar suspensão? Isso, 39 pontos. 39. Kelma colocou aí, ó. Nalva colocou aí. Hoje, se você cometer 40 pontos, você já tem suspensão do direito de dirigir. Ou seja, você já vai entrar numa perda temporária da habilitação de vocês. Ah, professora, por que você está falando 39 se eu ouvi 40? Isso. Ó, a pergunta foi até quantos pontos o condutor poderá ter no limite de 1 ano para não ter a carteira suspensa. Então, é 39 pontos. Ah, mas e aquela história de infração gravíssima, 2 gravíssima? Calma, eu vou chegar lá. É por etapas. Primeiro, eu preciso que você entenda que suspende quando ele cometer
40 pontos. É a soma total, 40 pontos. Se 40 pontos suspende 39, não suspende. Lê a pergunta. Esse é o problema, é ler a pergunta. Beleza. Se o condutor cometer uma infração gravíssima, a totalidade dele, que era 40 pontos, irá ser 30 pontos. Se ele cometeu duas gravíssimas, a totalidade dele será 20 pontos. Isso para suspender. Lembra aqui, ó, números decimais. Suspende com números decimais, ou seja, de 10 em 10. 40, 30, 20. Suspende com 40, com 30, 20. 39 suspende? Não. 29 suspende? Não. 19 suspende? Também não. Também não. 19 é para quem cometeu duas infrações gravíssimas. Então, presta atenção na pergunta e coloca a resposta aí no chat, tá? Ó, João cometeu uma infração gravíssima. João cometeu uma infração gravíssima no dia 1º de fevereiro de 2022. Qual é a soma total dos pontos que João poderá ter até o dia 31/12 de 2022? Para não ter sua habilitação suspensa. A Kelma colocou aí, ó, 29. Cleidiane colocou 30. Sinalva colocou 39. E None colocou 29. A Antônia colocou 39. E aí, Josivaldo? É quantos? 39 ou 29? 29? Paulo, é 29 ou é 39, Paulo? 29. Então, olha só. A pergunta falou datas para vocês. Só que as datas, nessa pergunta, não é importante. Porque não está perguntando renovação de exames. A data para vocês é importante quando se refere à renovação de exames. Tem nada a ver a pergunta. A pergunta falou que ele cometeu uma infração gravíssima, no dia 1º de fevereiro. A soma total dos pontos para não ter a carteira suspensa é 39. Só que como ele cometeu uma, vai cair para quanto? Para 29. Exatamente. Então, com 30 pontos, o que acontece? Ele vai ter a carteira dele cassada, certo? Errado. Não é cassada. Peguei vocês. É suspensa. É suspensa. Tem que ter cuidado com esse lance disso. Vocês riem, né? Vocês riem agora para não chorar depois. Então, ó, primeiro suspende para depois caçar, tá? Você vai ver a diferença daqui a pouco, Rose. Eu vou te explicar. Você vai conseguir entender o que é suspensão e o que é cassação, tá? Então, olha só. A primeira multa dele foi no dia 1º/2. Então, ele não tem a chance de cometer 30 pontos. Porque se ele cometer 30 pontos, ele vai ter a carteira dele suspensa.
suspensa, tá? Agora, presta atenção na minha pergunta, ó. Ó, Carlos não cometeu infração gravíssima no ano de 2019. Quantos pontos total Carlos poderá cometer até o dia 31 de dezembro para não ter a carteira dele suspensa? 39. Eu usei o ano de 2019 só para tentar confundir, porque, na verdade, em 2019 era 19 pontos. Com 20 suspendia, porque não tinha tido atualização. A atualização foi ano passado, tá? Mas isso não vai cair na prova. A data não importa. É só para você conseguir fixar a matéria na mente de vocês. Só para isso, tá? Então, a última pergunta disso daí, ó. Caroline cometeu 2 infrações gravíssimas no ano de 2022. Para Carol ter suspensão do direito de dirigir, ela irá precisar cometer quantos pontos? Muito bem, Kelma. 20 pontos. E Noni, 20 pontos. Muito bem, garota. Isso mesmo, 20 pontos, certinho. Tá vendo? Se perguntasse quantos pontos a Carol pode ter para não ter suspensão, seria quantos? 19. Porque com 20, as meninas colocou aí, ó, que suspende. Com 20, suspende. Tá? Deu para entender essa parte? Essa parte, pessoal, vocês têm que anotar e revisar. Anotar e revisar. E sempre lembrar assim, ó, os números decimais, 40, 30, 20, suspende. Suspende. Se cometeu 40, vai suspender. Se cometeu 30, vai suspender. Se cometeu 20, vai suspender. Agora, eles podem perguntar diferente, olha, eles podem falar assim, ó, aqueles condutores que usam a habilitação para atividade remunerada terá o limite de quantos pontos anual, independente da infração? Independente da infração. E eles exercem atividade remunerada, ou seja, são motoristas profissionais. 40. 40 pontos. O limite para eles é 40. 40 pontos suspende. 39 no ano, camarada tem que ser muito cabuloso para conseguir 39 pontos em um ano, viu? Muito cabuloso na direção. Tem que ter cuidado ao entrar num carro desse daí, para ser um passageiro, viu? Começar 2 vezes. O difícil é a gente saber quando ele ganha multa, né? O difícil é ele saber. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos entender agora a suspensão do direito de dirigir e a cassação, que foi a pergunta da Rosilene. Qual é a diferença entre um e outra? Suspensão do direito de dirigir, eu quero que vocês anotem aí, ó. Suspensão do direito de dirigir é uma perda temporária da habilitação. Suspensão do direito de dirigir é uma perda temporária da habilitação. É uma perda temporária da habilitação. A primeira vez, pessoal, que ele cometer a suspensão do direito de dirigir, o mínimo que ele vai ficar suspenso, o mínimo, tá? É 6 meses. No mínimo 6 meses, no máximo 1 ano. Vai depender da infração. A maioria das infrações já é determinada ali pelo CONTRAN o limite de suspensão que o condutor irá
se submeter quando cometer aquele erro, tá? Aí vai depender da situação. Então, ó, suspensão, ela é uma perda temporária. Primeira vez, de 6 meses a 1 ano. Eu vou citar um exemplo aqui para que vocês entendam, tá? Para que vocês entendam. Rosa, ela se envolveu em um acidente de trânsito e fugiu ou negou socorro, tanto faz. Essa infração de se envolver em acidente e fugir é uma infração gravíssima que de brinde leva suspensão do direito de dirigir. Isso, o Josivaldo ainda fez aí, ó, 6 meses. Então, ó, vamos colocar que o Josivaldo é o agente de trânsito e ele já aplicou 6 meses para ela de suspensão. Durante esses 6 meses, essa Rosa, né? Ela não poderá dirigir. Ela está suspensa. O jogador de futebol, quando ele é suspenso do jogo, ele joga? Não. Ele não precisa entender de futebol. Ele não joga. É a mesma coisa que acontece com o condutor. Só que eu sei, vocês sabem, que tem motoristas e motoristas. Tem aqueles que não estão nem aí, tem aqueles que arriscam, tem aqueles que falam, é aqui pertinho, não tem fiscalização. Só que você já ouviu falar que gato mia? E se miar na vez dele, esse gato vai virar uma onça, pintada ainda, ou um guepardo. Porque sai da suspensão e entra na cassação. Uhum. Pessoal, todo condutor que é suspenso do direito de dirigir, ele não poderá dirigir qualquer veículo. Qualquer veículo. A categoria dela que fugiu do acidente era AE. A categoria dela era maior, era a top. Quer dizer que ela se envolveu no acidente no carro e ela vai ficar proibida de pilotar a moto? Exatamente. Quer dizer que ela vai ficar proibida de dirigir a caminhonete dela? Muito bem, parabéns. Por que ela vai ficar proibida? Ela não tem, gente. Ela não tem 6 Renache, 5 Renache, 4 Renache, 2. Ela tem 1. Não é 1 para moto, 1 para carro, 1 para caminhão, 1 para ônibus, 1 para carreta, não. Ela só tem 1 Renache. Então, o que ela aprontou no carro vale para todas as categorias que ela tem. Então, ó, quando é suspenso do direito de dirigir, o condutor que é pego dirigindo qualquer veículo, ele sai da suspensão e entra na cassação. É agora que vai vir a diferença, Rosilene, de uma para outra. A suspensão, vocês anotaram aí, ó, que é uma perda temporária. Lembra que o Josivaldo deu 6 meses de suspensão para ela? Quando passar os 6 meses, ela vai ter que fazer a frequência obrigatória no curso de reciclagem. A reciclagem é uma outra penalidade. Fez a reciclagem, que é a escolinha de novo, ela vai ouvir aquele monte de blá, blá, blá de novo. Aí sim, dependendo do estado que ela morar, ela vai precisar fazer a escolinha, que é a reciclagem, em seguida fazer uma prova. Fez a reciclagem?
Fez. Fez a prova e passou? Passou. Pega sua habilitação de volta. Tome. Tá aqui. Agora não vacile mais. Não vacile mais. A suspensão não inicia todo o processo novamente. Ele só vai ficar um período X sem dirigir, que foi determinado ali pelas infrações que ele cometeu ou pela infração que ele cometeu. Depois de passar aquela pausa ali, ele vai ter que fazer a reciclagem. Se o Estado exigir a prova, faz. Se não exigir, só faz a reciclagem, pega a habilitação de volta. Agora, Raquel, na cassação é diferente. Na cassação, ele vai ter que iniciar outro processo novamente. Ou seja, ele vai começar do zero, tudo de novo. Psicotécnico, exame médico, exame de aptidão física e mental, vai ter que fazer escolinha, 9 dias de aula teórica, ou 10, dependendo do estado, tá? Vai ter que fazer a prova teórica, vai ter que fazer as 20 aulas de carro. Talvez 20 aulas ainda não seja suficiente, tá? Porque ele era na CNH. Quem está na CNH está cheio de vícios, cheio de manias na direção. E para perder, ó, essas manias, ó, tem aluno que é muito mais fácil a gente ensinar ele cru de tudo do que ele ajudar aqueles que já vêm sabendo dirigir, cheios de mania, cheios de vício. É variado. Cada aluno é cada aluno. Cada um é diferente. Tem aluno que vem cru de tudo que a gente explica uma vez e acabou. Tem aluno que é diferente, você tem que explicar 3, 4, 5. Nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. Nossos filhos, para aqueles que têm, são diferentes. Tá? Então, ó, na cassação, inicia tudo de novo. Depois de quanto tempo, professora? 2 anos. Ainda mais essa. Vai ter que esperar 2 anos. Agora eu tenho uma pergunta interessante para vocês. Vocês, permissionários, vocês que estão tirando a PPD. O que significa PPD mesmo? Isso, muito bem. Permissão para dirigir. Vocês que estão na permissão para dirigir. Vai ficar com ela por quanto tempo? 1 ano. Na permissão, vocês podem ter suspensão ou cassação? Permissão suspende ou permissão cassa? Permissão suspende ou permissão cassa? Lembra que suspender ou cassar é porque você cometeu erros na direção. Ó, a Inone colocou que caça. A Kelma falou que suspende. E agora? Caça ou suspende? Vamos desempatar esse trem aí? Vamos raciocinar? Na suspensão, você fica um período X sem dirigir, faz o que é submetido, que é a reciclagem e a prova, onde exige a prova, e pega a habilitação de volta, não é isso? Ou seja, você pode cometer erro, é perdoado do seu erro e pega de volta a sua habilitação. Na permissão, vocês podem cometer esse erro que leva à suspensão? Vocês já aprenderam que só suspende infração o quê? Muito bem, exatamente. Só suspende infração gravíssima. Ei, olha aqui, ó. Vocês podem cometer infração gravíssima?
Não. Bem que queria, mas não pode. Então, o que acontece? Vocês têm a habilitação caçar. Tá certinha. A Inone dessa vez acertou. Não pode. Não pode. Permissão. Permissão não suspende. Permissão caça direto. Ou seja, perde tudo. Vai ter que começar do zero. Tudo de novo. No caso, você perde a permissão. Vai ter que começar tudo de novo, Kelma. Tudo de novo. Tudo de novo. Agora, boa noite, minha filha. Boa noite. Entrou aí agora, né? Beleza. Ela entrou nos 45 do segundo tempo. É assim mesmo. Pessoal, ó, presta atenção aqui, ó. Suspensão, perda, ó, não é total. Ela é só permanente, é só por um tempinho. Na cassação é perda total, perdeu tudo. Perdeu tudo. Agora, eu vou misturar as coisas. Vocês na permissão. Se for pego conduzindo um carro que você não, que não seja com seu instrutor, que está lá na sua licença de aprendizagem, na LADV, é uma outra pessoa, pode ser até um outro instrutor. Você pode? Não. Não pode. Aí o irmão do Josivaldo pega e fala, ó, Josivaldo, o campinho ali tá vazio, cara, vamos lá, vamos dar os treinos lá. Pode, Josivaldo? Não. O vizinho da Inone é o quê? É instrutor. E ele vai lá dar umas aulinhas para ela. Ou a instrutora lá, que é vizinha, vai dar aula para ela. Pode? Não. Se for pega, pode não, Josivaldo. Se for pega, é suspensão. Não pode. Não pode. É aquela história que o barato sai caro, né, Antônia? Não pode. O barato sai caro. Não pode arriscar, de forma alguma. Então, ó, suspensão, perda temporária, cassação, perda total. Vai ter que iniciar outro processo de novo. Suspensão que vai diretamente para um ano. Qual é? Qual é a suspensão que é um ano direto, sem choro, sem lamento? É aqui? Me dá um exemplo aí? Amanhã tem um monte, sexta-feira. É o motorista que toma 2, 3, 4, uma caixa, 2 caixas. Embriaguez, suspensão direto de 1 ano, 12 meses, tá? Isso, bêbado, muito bem. Suspensão direto. Ei, vocês já sabem essa. Não vai errar. Se errar, eu te dou um croque. Quantos pontos o cidadão brasileiro que foi pego embriagado na direção leva? Não leva pontos, né, gente? Não leva. Porque vocês já aprenderam que quando tem a suspensão, o castigo dele já está sendo aplicado aí, ó. É a suspensão. Então, não ganha pontuação. Não ganha pontuação, tá? Deu para entender essa parte? Deu? Então, vamos entender agora, ó. Quando a infração ela é gravíssima, quando ela é grave, quando é média e quando é leve.
Eu citei alguns principais exemplos para vocês. Fiz até uma marcaçãozinha aqui, ó, no meu caderno de anotação, ó. Faz uma coisa, gente, pelo amor de Deus, organizada, que vocês entendem o que vocês escrevem. Ó. Vai dar para vocês verem aí? Tá dando ou não? Não, né? Tá, não tá dando para ver? Tá, não. Mas anota legível, faz assim, ó, gravíssima, aí faz um risco embaixo, ou coloca uma canetinha colorida marcando, faz uma coisa que você entende. Tem aluno que me manda foto e fala, professora, o que eu anotei aqui? O que eu escrevi aqui? Se o aluno não está sabendo o que ele escreveu, eu vou saber. Não vou saber, não, gente. Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Então, anota aí, ó, gravíssima. Anota do jeito que eu estou colocando para vocês. Gravíssima. Quando coloca em risco a vida de outros. Aí vou dar alguns exemplos para vocês. Para de preguiça, anota. Não vai naquela, já sei de cá isso daí. Anota. Depois, se reprovar, tá me mandando. Aí eu vou falar o quê? Falei para tu anotar. Gravíssima. Quando coloca em risco a vida de outros. Aí vocês vão anotar as principais que vêm em prova, tá? Não estou falando que é essas que vai estar na tua prova. As que eu vou colocar para vocês anotarem aí são as que geralmente caem. Pode ser que na sua caia outras. Por isso tem que estudar tudo. Não sabe o que vai cair? Ultrapassar pela contramão é a primeira. Anota aí, ó. Ultrapassar pela contramão. Ultrapassar pela contramão. Em curvas. Em curvas. Aclive. Em curvas, aclives, declives. Segunda, avançar o sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho. Avançar o semáforo vermelho ou o sinal vermelho. O motorista pode dirigir com a habilitação vencida? Pode? Pode. Pode. Até 30 dias. Exatamente. É a terceira, anota aí. Dirigir com a CNH vencida com mais de 30 dias. Dirigir com a CNH vencida com mais de 30 dias. Dirigir com a CNH vencida com mais de 30 dias. E a quarta, dirigir embriagado. Dirigir embriagado. Dirigir embriagado. Aí nessa daí, só
para vocês não esquecerem, gostaria que vocês colocassem aí um parêntese aí, ou uma aspas, e escrevesse assim, ó, não leva pontos. Dirigir embriagado, aí coloca, ó, não leva pontos. A maioria erra nessa. Ainda ri lá na hora, fala assim, essa daí eu acertei de graça. Agora vocês vão escrever aí, ó, grave, grave, fração grave, faz a marcação dela aí bonitinha para destacar. Aí vocês vão escrever assim, ó, equipamentos obrigatórios, equipamentos obrigatórios, inoperante, equipamentos obrigatórios, inoperante ou ausente. Aí acrescenta aí, ó, falta de manutenção no veículo. Falta de manutenção no veículo. Falta de manutenção no veículo. Aí a primeira grave que eu vou falar para vocês, tá? Anota aí. Transitar, transitar em velocidade, transitar em velocidade que supera entre 20% a 50%. Transitar em velocidade transitar em velocidade transitar em velocidade que supera em 20% a 50%. Então, vamos lá, ó. A maioria das pessoas tem em casa ou coleciona em casa a infração por excesso de velocidade. Se é até 20, a infração ela é média, tá? Aí acima de 20, chegando até 50% da velocidade máxima, aí vai ser infração grave. Aí passou de 50, aí já é gravíssima. Essa margem de erro, tá? Por exemplo, a velocidade lá na barreira é 50. Você passou a 57. É média. É uma multa média. Tá? Agora, se você passou a 23% acima da velocidade máxima, aí vai ser grave. Tá entre essa média aí, ó, de 20 a 50. Aí é grave. A parte do equipamento, pode repetir a parte do equipamento obrigatório? Ah, dirigir com equipamento obrigatório inoperante ou ausente. Inoperante ou ausente. Inoperante ou ausente, tá? A segunda grave, anota aí. Estacionar.
estacionar o veículo, estacionar o veículo em viaduto, viaduto, ponte ou túnel. Viaduto, ponte ou túnel. Só estacionar em lugar perigoso, hein? Viaduto, ponte e túnel. Ah, porque eu quero estacionar aqui porque eu quero, eu posso. Vai, bonito. 5 pontos na tua carteira. Sem cinto de segurança. Sem cinto de segurança. Aí você pode colocar aí, ó, sem step. Ó, só um detalhe, pessoal. Quando as provas ou quando os Detrans perguntam sobre o step, geralmente eles colocam assim, ó, sem roda, sobressalente. É isso mesmo. O outro falou, a régua, sem roda, sobressalente. Isso é o step. Sem roda, sobressalente. A mesma coisa de falar sem step. Vamos para a média agora? Anota aí, ó, média. Utilizar o veículo, utilizar o veículo, utilizar o veículo para jogar água ou detritos, para jogar água ou detritos. Paulo tá viajando lá com as crianças no carro, aí abre lá uma batata Ruffles, um Doritos, come, joga o saco do salgadinho pro lado de fora. Ainda olha para trás para ver o bichinho subindo lá para cima. Média, Paulão. Média. O menino da Cleidiane come um pedaço de bolo, aí pega o pratinho e joga para fora. Média. Média. Aí Noni tá dirigindo, aí choveu, tem aquelas poças d'água, ela vê um pedestre limpinho, sequinho. Aí ela fala, já fizeram isso demais comigo, agora tu me paga. Não sabe nem quem é, acelera e vambora. Só não vai chamar ela de santa, que o resto faz isso não, né, Inone? Jamais, né? Tu já ganhou algum banho assim, Inone? Eu já. Você já? Ih, perdi as contas. Ô, raiva que dá, ainda mais quando você vai trabalhar. Misericórdia. Anota a segunda, sem combustível. Vira e mexe, ainda bem que deu uma baixada no combustível, porque vira e mexe eu estava vendo neguinho com o carro parado, pisca-alerta, aí lá vem todo correndo, suado, com um galãozinho na mão. 8 conto. Sem combustível. Agora,
vocês vão escrever assim, ó, moto. Aí vocês vão colocar farol apagado e viseira aberta. É média, tá? Tá na média. Moto. Aí vocês podem colocar moto, farol apagado e viseira aberta. Conduzir moto com farol apagado é multa média, não é grave. É média. Conduzir moto com a viseira aberta é média. Agora, conduzir moto sem capacete é gravíssimo. Uma coisa é a viseira estar aberta, outra coisa é sem o capacete. Cleidiane colocou aí no chat, eu já tomei tanto banho assim. É. Leve. Vamos lá? Leve. Sem documentos de porte obrigatório. Leve. Sem documentos de porte obrigatório. Sendo ele digital ou impresso. Sendo ele digital ou impresso. A Nalva hoje mesmo tomou um banho desse jeito, ó. Ô, judiação. Documento para fim de fiscalização. Serve cópia autenticada em cartório? Não. Só serve o documento original, ou impresso ou eletrônico, pelo celular de vocês. Mas essa história de tirar cópia e apresentar cópia não serve, tá? Não pode. Ah, mas e o documento do carro pode ser cópia autenticada? Não. Só serve o documento original. Pode ser no celular, que você abaixa o aplicativo lá, ou impresso, mas cópia não, tá? Nenhum documento para fim de fiscalização serve cópia, tá? Nenhum. Buzinar após as 22 horas. Boa noite, Ana Cláudia. Tá me ouvindo? Ela entrou agora. Tá com problema no áudio. Qual é o horário permitido para o uso da buzina? Qual é o horário para o uso da buzina permitido? Das 6 às 22. E se proibido? Das 22 às 6. Muito bem, é só inverter. Questão de prova, tá? Das 22 às 6. Muito bem. E aqui é um absurdo. Anota aí. Dirigir sem atenção. Dirigir sem atenção. Indispensável à segurança. É isso mesmo. Dirigir sem atenção. Indispensável à segurança. É aquele motorista que está ouvindo a música lá do jeito que ele gosta e está lá, ó, cantarolando, balançando dentro do carro. Ihu, agora vai! Isso é sem atenção. É multa leve. 3 pontos na carteira. Tá? Então, vamos lá. A gravíssima, são computados quantos pontos mesmo? 7. Grave?
5. Média e leve. Dificilmente isso cai na prova, tá? Pode cair, mas é difícil. E se cair, não é pegadinha, não. É porque tem prova que, às vezes, eles colocam 2, 3 questões dada mesmo. E o resto para quebrar o juízo. E derrubar os fios de cabelo de vocês. O que geralmente cai na prova com respeito à pontuação é ordem crescente, ordem decrescente e totalidade. Então, vamos lá, ó. Quando se fala em ordem crescente, a pontuação crescente, lembra de crescer. Lembra, uma plantinha, ela cresce. Seus filhos crescem. Então, vai ser, ó, 3, 4, 5 e 7. Crescente. Crescer, de baixo para cima. 3, 4, 5 e 7. Decrescente é descer, descida. Então, vai ser o quê? 7, 5, 4 e 3. 7, 5, 4 e 3. Agora, com respeito à totalidade. Teve uma aluna que me mandou um áudio essa semana e falou assim, professora, eu entendo tudo, menos aquele negócio que a senhora faz nas mãos, de 7 com 5, com 4 e com 3. Então, vamos lá, ó. A infração gravíssima são quantos pontos? 7. A infração grave são quantos pontos? Quantos pontos? 5. Então, 7 mais 5 dá quanto? 12. A média são quantos pontos? 4. Você tinha 12, não foi? Da gravíssima com a grave? Joga mais 4 aí. 12 mais 4 dá quanto, gente? 16. 12 mais 4, 16. A leve são quantos pontos? 3 pontos. Então, se você pega 16 da gravíssima, da grave, da média, e joga mais 3, dá quanto? 19. 19. Então, ó, 7 da gravíssima, com 5 da grave, dá 12. Com 4 da média, dá 16. Mais 3 da leve, 19. Se perguntar na sua prova assim, ó, qual é a totalidade, qual é a totalidade da pontuação? 19 pontos. Qual é a totalidade? 19 pontos. Aí tem aluno que pega e me fala assim, ah, mas é porque eu posso confundir 19 com aquela lá da suspensão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque quando é referente à suspensão, a prova em si vai falar, a pergunta em si vai falar, que é relacionado à suspensão. E essa daí vai falar que é com respeito à penalidade. Então, não dá para confundir uma coisa com a outra. Não dá. É só prestar atenção na pergunta. Só isso. Então, ó, rapidinho, eu daqui, tudo aí. Vamos lá? Bora, bora, bora? Pontuação, tá? Gravíssima. Quantos pontos? Abra a boca e fala. Gravíssima. Média. Grave.
Olha que tem gente trocando. Grave. Média. Leve. Gravíssima. Média. Leve. Grave. Gravíssima. Não erra, porque isso cai na prova. Certo? Pode cair. É melhor colocar na caixolinha. Vai que o Detran coloca lá, uma infração gravíssima, são computados quantos pontos no RENASH? O que significa RENASH? A aula de sexta-feira, retrasada, eu deixei bem frisado qual é a diferença, ó, do RENASH e do RENAVAN. Lembra qual foi a dica que eu dei? Quem lembra aí qual foi a dica que eu dei? Qual é a diferença do RENASH para o RENAVAN? Alguém lembra? Liga aí, Josivaldo, teu áudio, fala para nós. Tá desligado. Vai lá, ativa aí. Se tu lembra qual é a diferença entre RENASH e RENAVAN. Qual foi a dica? Lembra? Tá ligando não, travou. A internet deve ter caído. Alguém lembra aí? Quer falar aí para nós? Qual é a diferença entre RENASH e RENAVAN? Qual é a dica? Voltou. Voltou, Josivaldo? Quer ligar aí o áudio? Ativa aí. Deu não, deu para ativar não. Isso mesmo, Kelma. A Kelma colocou aí no chat, ó. RENAVAN. Vocês vão lembrar de van, vão lembrar do carro, né, Kelma? Então, se você lembra que RENAVAN é do carro, automaticamente o RENASH, tu vai lembrar que é de quem? De vocês, condutores. Agora deu, Josivaldo. Deu agora? Agora deu. Agora sim. Agora foi. Então, ó, RENASH é o Registro Nacional do Veículo. Opa, aí tu quebra minhas pernas. Tu ri, né? O RENASH é de quem, Josivaldo? O RENASH? RENASH? Até eu perdi agora. E o RENAVAN é de quem? RENAVAN do Veículo. Isso. Um é do veículo, o outro é de quem? Do condutor. Isso. Então, ó, Registro Nacional de Condutor Habilitado. Isso. Esse é o do condutor. Uhum. O RENASH de vocês. E o outro, que é o RENAVAN, é da van. É do carro. Do veículo. É do veículo. Exatamente. Isso mesmo. Então, RENASH, anota para não esquecer. RENASH, condutor, RENAVAN, do veículo. RENAVAN do veículo, RENASH do condutor. Exatamente. Isso. Essa é a diferença entre RENASH e RENAVAN. Pessoal, dessa nossa aulinha de hoje, cai na sua prova 9 questões, se você é daqui de Brasília ou se teu estado são 40 questões. Paulo é do Rio, né, Paulo? Aí são 30 questões, né, na prova? 30 questões. Então, na sua prova, disso daqui, vai cair 6 questões, tá? Só dessa aula de hoje. 6 questões. É estudar tudo, pessoal. Não deixa de estudar primeiros socorros, mecânica e meio ambiente. Não deixa de assistir essas aulas na plataforma. Tem aluno que se mata, se arrebenta de estudar legislação. E, cara, você olha assim, a prova é linda de legislação, se conta as que errou, mas esquece de estudar as outras. Tem que estudar tudo.
Todos. Porque tudo pode cair na prova. Assiste às aulas da plataforma, gente. Mesmo que você não para ficar anotando todas, você está ali, ó, limpando uma casa, fazendo um bolo, fazendo um arroz, lavando um carro, lavando uma moto, coloca, ó, para ouvir. Isso. Fica ali ouvindo, mas lembra, você precisa tirar o seu tempo com qualidade. Você pode até colocar assim para você ouvir, mas e o tempo de qualidade e o tempo de estudo é diferente. Tempo de estudo é quando você vai procurar um lugar calmo, com sossego, para você estudar. É aí onde entra aquele cronogramazinho que eu coloco de vez em quando no grupo, da sua prioridade. Tem que cuidar da casa? Tem que trabalhar fora? Tem que cuidar do marido e dos filhos? Tem. Só que lembra, você está pagando caro e já pagou muito caro. Vocês já investiram demais em vocês. Precisa de tirar o tempo com qualidade. E lembra de uma coisa, ó, não é o fato de comprar as aulas, comprar o curso que você está aprovado. É como o remédio. Você está doente, o médico te passa o remédio. Você joga no armário, joga na bolsa e não toma. O que adiantou você comprar o remédio na farmácia? Nada. O que adianta você comprar um curso completo desse e não assistir às aulas? Nada. Você está jogando o seu dinheiro fora. Não adianta nada. É usar. Você compra uma roupa caríssima e deixa lá, dentro do teu closet, dentro do teu guarda-roupa. Não usou, gastou dinheiro. Gastou dinheiro. Vai ficar gravada, Roslene. Amanhã a gente joga lá no grupo de vocês, coloca lá, tá? A aula todinha. Assiste às aulas de sexta-feira, quem ainda tem tempo para fazer as aulas, que não vai fazer a prova essa semana, né? Semana que vem tem muita gente que vai estar fazendo a prova, dia 12, 13 e 14. Só dos alunos que estão aqui assistindo comigo, que eu sei, tem 4 alunos que vão fazer prova já semana que vem. Então, assiste, reassiste, faz os exercícios da plataforma, pega o final de semana para estudar. Pelo menos um dia. Se você trabalha de segunda a sexta, pega pelo menos o sábado aí, ó, para tu se dedicar mesmo à parte da tarde e entrando na noite. Lembra, é estudar com qualidade. E prioriza, gente, só um pouquinho, é só um tempinho, ó, que a teoria vai exigir de vocês. Depois passou, ó, não quer mais nem saber de livro de autoescola. Você vai para outro patamar, você vai para as aulas de volante. Você vai para outro nível. Então, por enquanto, se dedica. Se dedica. Ó, a Ana Cláudia colocou aí, ó, a minha é dia 11, comprei o curso agora, estou estudando e quero passar. Exatamente, esse é o segredo. É estudar. E ela entrou agora, né, Ana Cláudia? Acabou de entrar na aula. Mas a aula vai ficar gravada e você vai poder assistir ela todinha, do começo ao fim, tá? E lembra, gente, ó, vocês é maior do que qualquer prova, do que qualquer computador. Faz aquele quadro mental já entrando lá no Detran, se você vai pela primeira vez. Imagina um lugar, se é pela segunda vez, se já foi, já sabe como é, então se imagina lá dentro. Não adianta você ir pensando que vai encontrar lá aqueles fiscal que vai alisar sua cabeça, que você vai chamar eles, vão até lá o computador te falar. Não vai. Eles são brutos, a maioria. Não são amistosos, não são dados a muita palavra. É o cru de tudo. Boa tarde, mal, boa prova. Vocês que já foram lá sabem do jeito que é. Não adianta se iludir achando que são bonzinhos, é um ou outro. Claro que a gente não pode generalizar, é um ou outro. Pode ser que a prova seja aplicada no papel? Pode ser. Pode ser. Se o sistema do Detran estiver fora do ar na hora que você for fazer, pode ser que ela seja aplicada no papel. Não precisa ter medo. Do papel é a mesma coisa do computador, só que alguns acham mais fácil pegar a prova no papel, que aí ler a prova, dar uma olhada em tudo ali para depois começar a responder. Só não cai na besteira de, pelo amor de Deus, responder e sair apagando o que já respondeu, corrigindo a prova, porque aí acaba corrigindo o que está certo
e escolhendo o errado. Agora, cuidado, não inventa de tomar 3 litros de suco de maracujá. Aí vai lá, faz 5 litros do suco de alface que eu ensino. Chega na prova, fica lá, ó, apagada. Olê bem calminho. Não, porque o tempo passa. Passa Tem que isso. ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Eu sei de umas aí que já estão tomando não sei quanto. A Cleidiane falou que fez isso na prova dela, ó. Ela fez a prova, saiu apagando e marcou errado, né, Cleidiane? Serviu de lição. Da próxima, ela já não apronta mais isso. Não apronta mais. Ó, quem for fazer prova semana que vem, já entra em contato comigo para pegar o link da próxima aula de segunda-feira, antes da prova, tá? Um beijo para vocês, boa noite, bom descanso. Espero que tenha dado para dar uma relembrada aí. E vamos com tudo para se livrar da teoria uma vez por todas. Beijo. Fica com Deus. Boa noite. Sextou para vocês. Amanhã vocês estão livres. Opa, vá assistir de novo a aula. Tá livre, não? Vamos. Vá assistir. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau, bom descanso. Obrigado, vocês também. Obrigada.